Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Encontro realizado em São Paulo discutiu alimentação saudável e contou com a participação de representantes da região. Prazo para alistamento militar obrigatório de jovens que completam 18 anos em 2022 termina nesta sexta-feira. Tupã Junina segue até quarta-feira com grandes atrações em Tupã. Mesmo com recolhimento, autuação e cobrança de multas, proprietários deixam veículos sem condições de uso estacionados pelas ruas da cidade. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Sustentabilidade e produção de alimentos saudáveis pela indústria foram temas de um encontro realizado na cidade de São Paulo. A iniciativa foi da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Representantes do Legislativo tupaense e empresários da região estiveram presentes. Reportagem de Carlos Rodrigues com imagens de Jonathan Barbosa. O lançamento do Hub da Indústria de Alimentos 2030, com foco na saudabilidade e sustentabilidade do setor, aconteceu na sede da Secretaria da Agricultura Paulista e reuniu empresários, especialistas e autoridades. A meta é dar condições para que as indústrias, incluindo as pequenas empresas, possam colocar no mercado produtos que favoreçam a nutrição e a saúde da população. Os participantes reforçaram que o compromisso com a sustentabilidade deve começar por quem fabrica as máquinas usadas no processo de produção. Bom, a gente trabalha muito hoje na Jato na questão da rastreabilidade dos alimentos. Então, por exemplo, eu vou produzir uma soja, um milho, um amendoim, né? Como são as máquinas da Jato que aplicam, por exemplo, defensivos, inseticidas, fertilizantes, a gente sabe exatamente o que foi usado. Então eu consigo, por exemplo, garantir nessa plantação eu usei determinados insumos que são insumos bons, entendeu? Então a questão da rastreabilidade hoje é um dos temas principais e que está lá na ponta. E ela é que depois vai definir, de uma certa forma, e vai trazer toda a questão da saudabilidade dos alimentos. Para serem mais saudáveis e sustentáveis, os empreendedores dessa nova indústria valorizam a inovação e a inclusão. Sandra e o marido são responsáveis por uma empresa na região, especializada em produtos para alérgicos. Ela destacou a importância de participar do Hub da Indústria 2030. Bom, nosso negócio nesse ano fez 18 anos. Nós trabalhamos com alérgicos e através do alimento nós descobrimos que nós podíamos levar saúde, principalmente para as crianças, né? Então, essa é a nossa especialização. Nesse ano nós fundamos a ADIPA, que é a Associação de Desenvolvimento da Indústria de Produção de Alimentos. Ela tinha o intuito de atingir só Marília e região, mas no meio do caminho decidiu-se atingir o Brasil todo. Nossa região, né, como a região de Tupã, nós temos muitas indústrias de alimento. Um dos nossos objetivos é trabalhar a questão da saudabilidade, da sustentabilidade também. Então esse fórum, ele traz para a gente uma projeção daquilo que nós, como indústrias de alimento da nossa região também, né, nós podemos fazer e desenvolver, fortalecendo a nossa região, trazendo saúde, prevenindo doenças. Então, assim, eu acho que é algo fantástico e vai ter um caminho muito legal para trabalhar junto, inclusive com o pessoal de Tupã, que faz um trabalho muito bacana com amendoim, né? Toshio Ito trabalha com pipocas e diz que a saudabilidade é um diferencial e uma necessidade. A indústria ela é atenta a isso, né? Até porque a indústria ela também é um reflexo das demandas que acontecem com o consumidor. Por isso que é importante também a questão da conscientização do consumidor, porque isso favorece não só para as indústrias também, né, avançarem nesses temas, como o próprio ecossistema, porque não adianta eu, enquanto empresário, poxa, eu gostaria de um produto, um ingrediente diferenciado, mas tem alguém que produz, existe fabricante de matéria-prima e de produtores de embalagens também que estejam dentro
dessa questão da sustentabilidade, então é preciso um ecossistema. Mas eu acho que é um motor, é uma coisa que é um movimento sem volta, né? Existe, e um ponto muito importante, as grandes empresas, indústrias, elas têm equipes, elas têm condição de fazer investimento, mas como ficam as micro e pequenas empresas? Qual o tipo de apoio que elas recebem? E antes disso, que momento que o próprio empresário ele tem que também começar a se enxergar fazendo parte disso e correr atrás, ou seja, não ficar imaginando que somente quando eu crescer eu vou poder ter acesso a isso. Não, eu sou pequeno, mas de que maneira eu, enquanto micro pequeno, eu consigo já implementar essa cultura dentro da minha empresa? O presidente da Câmara de Tupã, Eduardo Chigueiro, destaca o compromisso do secretário de Estado da Agricultura, Francisco Maturro, para desenvolver a indústria de alimentos de São Paulo, com mais tecnologia, inclusão e saúde. Uma ação muito importante do governo do Estado de São Paulo, do Rodrigo Garcia. Gostaria de parabenizar o nosso novo governador Rodrigo Garcia por ter mantido o Francisco Maturro, secretário de Agricultura, dando continuidade ao trabalho do Itamar Borges, e trazendo os produtores, os industriais, a cadeia produtora da agricultura do Estado de São Paulo aqui para demonstrar o potencial da Secretaria da Agricultura, aproximando nossos produtores para a gente ter um benefício. Nós conseguimos hoje uma grande parceria com a Ana Célia, do Instituto Biológico, para estar ainda mais trabalhando em prol do nosso amendoim. Então, essa grande parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado, beneficiando nossos produtores rurais e também a Ital, beneficiando a nossa indústria de alimentos da nossa cidade de Tupã e região. Eu brinco que tudo que a gente come, que tudo que está no prato da gente, passou de alguma forma pelo Instituto Biológico, porque nós trabalhamos com a sanidade, a saúde, né, dos alimentos, do alimento de origem animal, origem vegetal e com a proteção ambiental. Aqueles contaminantes que porventura podem estar no nosso alimento, seja de pesticidas, antibióticos que podem ficar de resíduos, né, de antibióticos no leite. Então toda essa é a nossa área de atuação, ou seja, sanidade animal, sanidade vegetal e proteção ambiental. Quando se fala em discutir questão da alimentação saudável, é importante levar o produtor, ou seja, aquela empresa do interior, aquele produtor, para participar dos debates. E o poder público também, para poder discutir e entender como ajudar a melhorar a nossa produção agrícola. Prazo para alistamento militar obrigatório de jovens que completam 18 anos em 2022 termina nesta sexta-feira. Jovens que completam 18 anos em 2022, nascidos em 2004, têm até sexta-feira, dia 30 de junho, para fazer o alistamento militar obrigatório. Isso pode ser feito pela internet no endereço alistamento.eb.mil.br. Caso o jovem não tenha acesso à internet, basta comparecer na junta do serviço militar, levando os documentos pessoais de identificação, como a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Os jovens alistados serão chamados via e-mail para tomar conhecimento da seleção geral que definirá os atiradores para a turma de 2023. Quem não se alista sofre algumas sanções, pois o alistamento é um dever previsto em lei e quem não estiver quite com o serviço militar estará impossibilitado de tirar passaporte e carteira de trabalho ou de se inscrever ou exercer cargo público e até mesmo privado, além de outras possíveis restrições. É uma data importante. Aqueles jovens que estão completando 18 anos neste ano devem fazer o alistamento militar, independente se for do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. É o ano em que precisa fazer o alistamento e vai servir no próximo ano, mas ainda vai passar por um processo de seleção e só depois os escolhidos que irão prestar o serviço militar em 2023. Depois do intervalo, giro de notícias pela região. Tupã Junina segue até esta quarta-feira com grandes atrações e mesmo com recolhimento, autuação e cobrança de multas, proprietários deixam veículos sem condições de uso estacionados pelas ruas da cidade. Nós voltamos já.